Tudo pronto para o início do jogo no Morumbi, em São Paulo. Jairo já está preparado. Goleiro corintiano de 32 anos. À sua esquerda você vai acompanhar o Corinthians. Naturalmente à sua direita, à direita do seu televisor, estará o Vasco da Gama e a saída do Vasco. Jorge Mendonça e Paulinho. O Corinthians, o Vasco da Gama, pela escalação, você já deve ter notado, jogará sem um ponta esquerda efetivo. Aparentemente com 4 homens no meio de campo. Zé Mário. Caçababa já ficou. Zé Mário buscando a Paulinho. Recuperou bem. Carlos Alberto Pintinho. Bom centro de Paulinho. Bom corte de Amaral buscando a Sócrates. Aplaudido pela torcida na sua primeira intervenção. Geraldo e Sócrates. Ivan, no momento preciso, esticou a perna e fez o corte. Jorge Mendonça. Lançado o Ilcinho. Falta de Vladimir. O juiz deu a falta. Deu o Ilcinho no Vladimir. E o Ilcinho é que se machuca. E vai deixando o campo. Foi exatamente aquilo que se chama de uma bola dividida entre o Ilcinho e o Vladimir. Levou a pior o ponta do Vasco. Amaral com Basílio. O Ilcinho, o outro ponta, o do Corinthians. Vladimir com Basílio. Geraldo e Vladimir agora. Corte de Orlando para Zé Mário. Guina. Talentoso jogador de meio campo do Vasco. Paulinho com Paulo César. Primeira intervenção de Leão. Pintinho com Guina. Zé Mário. Esse é Ivan. E Orlando, jogando de zagueiro central. Tradicionalmente um lateral direito, desde o início da sua carreira no Santos Futebol Clube. O ponteiro do Vasco, Ilcinho, já retornou a campo. Mauro. Paulo César. Mendonça e Guina. Basílio acertou por trás. Pintinho. A chance do Vasco. Guina tentou alcançar Paulinho. E o tiro de Ilcinho completamente torto. Criança no esporte, criança forte. Vladimir. 0 Corinthians, 0 Vasco da Gama no Morumbi, em São Paulo. 4 minutos, primeiro tempo. Semifinal da Taça de Ouro da Copa Brasil. Paulinho Pereira. Guina com o Ilcinho.
Pode centrar. Caçapava com Sócrates. Mendonça. Paulinho. Vladimir do outro lado. Pintinho. Buscando a Paulinho. Bom carrinho, perfeito carrinho de Zé Maria, só que escanteio para o Vasco. O Paulinho procura cair pelo lado esquerdo. Na verdade, ele não é ponta esquerda. Ele tenta enganar a defesa do Corinthians, deixando aparentemente Zé Maria solto, livre, mas às vezes cai do lado esquerdo. Zé Mário. Paulo César, excelente a finta em Caçapava. Bom cruzamento. Amaral chegou no momento exato, tocou de cabeça para escanteio, com aquela frieza, com incrível calma. Um bom momento para o ataque do Vasco. Wilsinho. Caçapava. Zé Mário é sempre o homem de sobra no meio-campo do Vasco. Zé Mário, Pintinho. Jairo com Zé Maria. Você acompanha a jogada de Sócrates com Mauro. Novamente Sócrates. Passou por Orlando, mas Geraldo estava impedido. Um passo atrás de Orlando estava Geraldo, esperando o lançamento de Sócrates. Carlos Alberto Pintinho. Dois corintianos contra Mendonça. Fácil para Amaral. Peter. Zé Maria sofrendo a entrada dura de Paulo César. É falta para o Corinthians. 7 minutos, primeiro tempo, 0 Corinthians, 0 Vasco da Gama. Morumbi, São Paulo. Caçapava. Já perdeu para Pintinho. Boa triangulação do Vasco. Mal Pintinho. Melhor agora para Amaral. Com Sócrates. Geraldo. O lançamento foi alto demais. E mesmo com todo o esforço, Zé Maria não conseguiu alcançar. Guina. Boa triangulação com Paulo César. Amaral. Wilsinho. Escanteio para o Vasco em outro bom momento do ataque do Clube Carioca. Boa oportunidade perdida por Wilsinho quando dominou no peito e bateu de pé esquerdo. Pintinho na cobrança. Wilsinho. Melhor para Jairo. O Vasco estreou nessa fase semifinal da Taça de Ouro na última quinta-feira, vencendo o Vitória por 2-0.
Amaral com o Wilsinho. Orlando. Wilsinho. Caçapava e Mauro. Paulinho. Pintinho. E a falta de Paulo César em Zé Maria, marcada pelo juiz. Caçapava. Basílio com Amaral. Geraldo com o Wilsinho. Mauro. Passou por Geraldo e Orlando e fica com o Leão fácil. Paulinho Pereira dominou mal, mas recuperou-se bem. Zé Mário. E Paulinho Pereira. O Wilsinho, deslocado pelo miolo. Pintinho. Basílio com Sócrates. Peter. Ivan. Paulinho Pereira. Jorge Mendonça. Escapou bem, a chance do Vasco é boa. Recuperação de Mauro. Criança no esporte. Criança forte. Doze minutos, primeiro tempo. Morumbi, São Paulo. Corinthians 0, Vasco da Gama 0. Geraldo com o Wilsinho. Cruzou mal. Recuperação fácil do Vasco. Pintinho. Paulinho não consegue dominar e a bola fica fácil com Jairo. Você já deve ter notado que o Vasco da Gama coloca 4 e às vezes 5 homens no meio de campo para neutralizar o time corintiano. E com isso, o Corinthians tem muita dificuldade de chegar próximo ao gol de Leão. É uma verdadeira barreira do Vasco da Gama na sua intermediária e na sua defesa. O Wilsinho. Paulinho. Jogando no contra-ataque com Paulinho. Amorteceu no braço, o bandeirinha estava bem colocado, viu, mas a chance era boa do Vasco. Sempre com Paulinho à frente. E jogando entre dois zagueiros do Corinthians, Mauro e Amaral. Geraldo. Pintinho. Paulo César lutando com Peter. Pintinho. E a falta de Mauro em Paulinho. Orlando vai tentar o tiro direto, sem barreira.
mudou de ideia. No momento do chute, viu Paulinho livre. Mauro. Sócrates com Vladimir. O Wilsinho buscando a Geraldo. Melhor para Ivan, que joga com Orlando. Wilsinho. Jorge Mendonça do lado esquerdo. Zé Mário. Wilsinho e Geraldo buscando a Peter. É boa a posição, mas não vai alcançar. O passe foi muito longo. Tiro de meta para o Vasco. 15 minutos, Corinthians 0. Vasco da Gama 0. Primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. O Vasco está jogando com Guina. Guina e Orlando. Orlando e Pintinho. Agora com Zé Mário. Outra vez Guina. Boa de Pintinho. Com Guina. O Wilsinho está do lado esquerdo. Novamente Amaral, bem colocado, evitando a presença de Jorge Mendonça na área pequena do Corinthians. É outro escanteio para o Vasco pela ponta esquerda. Wilsinho na cobrança. Fácil para Vladimir. Ivan. Zé Maria. Zé Maria com Caçapava. E agora com Geraldo. A defesa saiu, o bandeirinha demorou para marcar. O que causou momentaneamente uma preocupação muito grande na defesa do Vasco, comandada por Orlando. Orlando deu o grito, a defesa toda avançou. Existiu o impedimento de Geraldo e o bandeirinha atrasadamente marcou. Pintinho. Paulo César. Recuperação do Corinthians. Agora está aberta a defesa. Geraldo. Basílio. Caçapava. Sócrates. A chance é boa, Geraldo. Excelente a defesa de Leão. Geraldo estava mais próximo do que Leão dessa bola. No passe ótimo de Sócrates. O goleiro acabou chegando primeiro. Recompõe-se o Vasco na sua defesa com Pintinho e Jorge Mendonça. Evitou a Sócrates. No intervalo deste jogo você vai ver os melhores momentos de Corinthians e Vasco com Léo Batista. A falta é de Basílio. Orlando cobrando a Mendonça. Guina. Boa defesa. Jairo no canto esquerdo. Com toda a sua altura, ele não precisaria nem ter pulado para dominar essa bola. Estava bem colocado. Aí está Basílio. Vladimir. O Wilsinho. Ivan e Jorge Mendonça. Recuperação de Caçapava. Mauro.
Ivan ainda esticou a perna e tocou para Orlando. O Vasco estava numa situação delicadíssima na sua defesa nesse lance. Orlando. Pelo fato de jogar com muita gente no meio de campo, fica difícil para o Vasco sair do contragolpe. Porque o Corinthians acompanha, os corintianos acompanham os jogadores do Vasco até o meio de campo. E não sai com velocidade o Vasco do contra-ataque para surpreender a defesa do Corinthians. Pintinho. Zé Maria com Sócrates, com Caçapava, com o Wilsinho e com Basílio agora. Vladimir. Wilsinho. Ivan. Vladimir com o Wilsinho. O Wilsinho de novo. Saltou Leão para evitar o escanteio. A bola bateu em Paulinho Pereira. Disposto o goleiro do Vasco, já com duas boas intervenções nesses 20 minutos do primeiro tempo. Paulo César. Paulo César com Pintinho. Este com Orlando. Jorge Mendonça. Basílio, já habituado a cometer faltas em Jorge Mendonça, desde os tempos em que este defendia o Palmeiras. Pintinho. Melhor para Caçapava. Sócrates ficou mal na devolução, na entrega de bola. E Sócrates comete a falta. Pintinho com Orlando. Paulinho com Orlando. Deixou a zaga completamente. Amaral. O Wilsinho com Orlando. Amaral. Guina. Preparou para o pé esquerdo, mas a bola saiu prensada com o Amaral. É tiro de meta para o Corinthians. Criança no esporte, criança forte. (22 minutos do primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. Corinthians 0, Vasco 0. Amaral. Wilsinho, a chance do Corinthians é boa. Wilsinho, Leão. Com a ponta dos dedos desviou bem. A entrada era de Peter pela direita. Peter. Escanteio para o Corinthians. Pela direita cobra também o Wilsinho. O Wilsinho do Corinthians. Cobrança fechada. Leão. Jorge Mendonça entregou mal. Caçapava. Geraldo. Peter. Leão. Tranquilidade do goleiro na saída de gol. Jorge Mendonça. O Wilsinho com Guina. Era uma boa bola enfiada para o jogador, o Wilsinho. Pintinho. Paulo César. Escanteio para o Vasco agora pela ponta esquerda. Carrinho foi de Zé Maria no momento do chute.
Vladimir e Amaral. Ninguém tocou na bola. Guina, Paulinho, de calcanhar, foi infeliz. Tentava acertar a Jorge Mendonça. Zé Maria com Mauro. Vladimir e o Vasco recuado. Geraldo, recuperação de Orlando. Vladimir. Deixou passar Sócrates. Para Geraldo, está cercado. Abriu para o Wilsinho. Sócrates. Peter. Ivan deu mal a bola. Outra vez Peter. E a falta de Carlos Alberto Pintinho em Peter. Foi um achado essa falta para o Peter. Já ia perder a bola. No Parque Antártica, o Palmeiras sofre o primeiro gol. Palmeiras 0, Bangu 1. Jogo no seu primeiro tempo ainda. Zé Maria na cobrança da falta. Leão de soco. Paulinho. Wilsinho. Passou bem. Ao gol do Corinthians. Peter. Tá aí. O primeiro gol do Corinthians. Peter. Excelente jogada de Wilsinho pela esquerda. Ele passou por dois vascaínos, por Guina e por Orlando. Foi à linha de fundo, centrou para encobrir Leão. Peter estava completamente desmarcado. Enfiou a cabeça, bola no chão e para o gol. Peter, 27 minutos do primeiro tempo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Você observou como o Wilsinho foi com facilidade à linha de fundo e com incrível velocidade. Centrou muito bem. Leão cercava o primeiro poste. A bola o encobriu e ficou fácil para Peter fazer o primeiro gol. Agora Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Gilson Ribeiro. Uma jogada que tinha sido ensaiada essa semana pelo técnico Jorge Vieira, com o jogador Wilsinho cruzando para o outro ponta que esperava do outro lado do poste. E aí está o Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Pela direita, Paulinho. Paulinho Pereira. Conseguiu evitar a saída e lança Zé Mário. Guina. O jogo pode se transformar agora. Pode passar o Vasco da Gama a jogar um futebol mais dinâmico. Mais ousado até. Está impedido o Wilsinho. Quando Sócrates lançou, ele se adiantou e ficou em posição ilegal. Zé Mário. O capitão do Vasco. Mauro. Sócrates com boa jogada. Basílio. Sócrates. Wilsinho. Paulo César. E o lateral é do Corinthians. Zé Maria. Peter. Passou. Geraldo evitou a saída da bola e acabou fazendo boa jogada. Peter centrou mal. A recuperação é de Paulinho Pereira com Guina. Guina Pintinho. Wilsinho. Pintinho.
Buscando a Paulinho. Mauro, com um toque de cabeça, fintou a Paulinho. Estranha jogada do central corintiano. Acompanhe Sócrates. Ótimo passe. Excelente o passe, não estava impedido. Comete o seu primeiro erro o bandeirinha mineiro, Bento Medeiros. A jogada foi tão rápida que ele se confundiu. Paulo César. Zé Mário. Passou. Mendonça. Paulinho. A chance do Vasco. Não alcança a Guina e a bola fica com Jairo. Grande momento do Vasco. Desperdiçada pela má colocação do jogador Guina na área pequena, quando Jairo falhou, não tentando interceptar a bola. Corinthians e Vasco estão no grupo E, ao lado do Vitória e do Náutico. Desse grupo, apenas 2 se classificam para a fase final da Taça de Ouro. E aparentemente são os 2 fortes concorrentes à classificação nesse grupo E, que jogam aqui no Morumbi. Amaral. Sócrates, melhor para Ivan. Mas como o sistema é de ida e volta, ou seja, jogos em casa e fora de casa contra todos os adversários, todo mundo tem chance. E a falta é de Caçapava em Paulo César. Criança no esporte, criança forte. Vai ser retirado de campo o lateral esquerdo, Paulo César do Vasco. Sofreu a entrada dura de Caçapava. Dura e desnecessária a entrada do Caçapava. O jogador do Vasco sentindo muito a coxa direita. Ivan. Paulinho Pereira, cercado por Wilsinho. Zé Mário deu mal, de presente ao Wilsinho. Vladimir com Basílio, com Wilsinho e com Amaral. Basílio, Amaral, Wilsinho e Basílio. Recuperação do Vasco. Ivan. Guina. Mauro. Outra vez Mauro pela direita. Maurílio Santiago, árbitro mineiro, marcando a falta para o Corinthians. Sócrates. Paulo César, que já está recuperado. Ivan com Zé Mário. Acompanha o capitão do Vasco. Pintinho com Jorge Mendonça. Guina. Wilsinho. A bola tocou em Vladimir. É escanteio pela direita para o Vasco cobrar. Criança no esporte, criança forte.
...34 minutos, primeiro tempo, no Morumbi, em São Paulo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Gol de Peter a 27. Wilsinho de presente para Basílio. Geraldo evitou o Orlando e sofreu a falta. Amaral com Mauro. Sócrates. Boa jogada. Ótimo passe para Peter. O Bandeira marca a falta, mas não diz para quem é. Que os dois jogadores levantaram a perna. Guina, Jorge Mendonça. Ninguém desmarcado. Mendonça recuando para Orlando. Outra vez Mendonça. Muito bem marcado por Caçafava. Lançou a Paulinho Pereira. Amaral e Paulinho. E o lateral é do Corinthians. Rede Globo de televisão mostrando para você ao vivo do Morumbi, em São Paulo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. 37 do primeiro tempo. Lateral pertence agora ao Vasco. Pintinho com Zé Mário. Zé Mário jogando com a camisa número 11. Amaral. Os dois Wilsinhos. A chance do Vasco. O árbitro marcava empurrão de Jorge Mendonça em Zé Maria. Ele que teve a oportunidade de cabecear contra o gol de Jairo. Jorge Vieira, com esse gol as coisas ficam mais fáceis para o Corinthians? Teoricamente sim, nós estamos com uma vantagem, não deixa de ser alguma coisa que facilite. Mas nós não podemos nos acomodar, não. Nós temos é que nos conscientizar que temos que melhorar mais ainda. Basílio lançando a Geraldo. Vladimir, Wilsinho. Falta de Wilsinho. Zé Mário com o outro Wilsinho. Passou bem. Melhor para Sócrates. Vladimir. Sócrates recebendo de Vladimir. Outra vez Basílio abrindo para o Wilsinho na esquerda. Recuperação do Vasco com Pintinho. Sócrates. De calcanhar. É o que a torcida gosta. Zé Maria está do outro lado.
Impedimento marcado de Wilsinho. Criança no esporte, criança forte. (40 minutos), Corinthians 1, Vasco da Gama 0, primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. O Wilsinho com Sócrates, Geraldo escapou. Sócrates tentou ir. Mesmo assim, achou Peter pela direita, mas fica machucado. Peter perde para Paulo César. Paulinho. Paulo César. Guina. Outra vez Guina. Boa tabela com Paulo César. Mendonça melhora Amaral. Para Jairo, que evitou o escanteio. Quase sempre a dupla de zagueiros do Corinthians cortando as bolas cruzadas na sua área. Mauro e Amaral. Aí está Amaral. O árbitro interrompe a partida para advertir Carlos Alberto Pintinho com o cartão amarelo. É a primeira advertência oficial da partida. Mauro. Peter. Outra vez Mauro. Caçapava. Sócrates com Peter. Recebeu a falta de Pintinho. Muito rápida a cobrança. Maurílio Santiago exige novamente a cobrança da falta. Sócrates vai bater. Jogando com uma tornozeleira por fora da meia. Normalmente os jogadores colocam antes da meia a tornozeleira. Leão, atento. Pode sair um tiro direto. Ele queria a barreira. Fácil para o goleiro. Ivan com Paulo César. Guina com Paulo César. Abriu bom espaço. Lança mal. José Maria com Peter. Geraldo. Peter. Para Geraldo sem olhar. Recuperou Geraldo. Peter. Criança no esporte, criança forte. Peter. Jorge Mendonça. Falta de Basílio. Que Orlando vai cobrar. 43, primeiro tempo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Toque de Wilsinho. Zé Mário. Pintinho, evitando bem a Sócrates. Outra vez, falta de Caçapava em Zé Mário. Mendonça com Guina. Tem a chance do tiro. Já bateu em Mauro. Guina outra vez. Amaral. Salvando e lançando a Basílio. Peter. Sócrates com Pintinho.
Peter com Geraldo. Com Peter. A chance para cruzar. Orlando. O Wilsinho e Orlando. Bateu mal, Basílio. Criança no esporte, criança forte. É o fim do primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. 1-0 para o Corinthians. Gilson Ribeiro. Vamos conversar com o atacante do... À frente. São 17 horas e 5 minutos em São Paulo. Saída do Corinthians com Sócrates, lançando já a Peter. Sócrates. Zé Mário com Guina. Paulinho. Com Jorge Mendonça. Jorge Mendonça com o Wilsinho pela direita. Centrou mal. O outro Wilsinho. Mais rápido. Sócrates. Tem Peter à direita. Já lançou. Era boa a jogada do Corinthians. Desfeita por Ivan, que volta a Leão. Pintinho. Procurando um homem desmarcado e só encontrou Zé Mário. Guina, Mendonça, a chance do Vasco. Melhor para Mauro, mas não evita a passagem da bola pela linha de fundo. É escanteio para o Vasco cobrar pela ponta esquerda. Um bom momento de Paulinho, que lançou bem a Jorge Mendonça e este não alcançou. O Vasco mais disposto no ataque neste segundo tempo, no começo do segundo tempo pelo menos. Na frente de Jairo, Zé Maria, confirmando outro escanteio para o Vasco. Pintinho na cobrança. O Wilsinho pega a sobra e lança Vladimir. Entrada faltosa de Paulinho Pereira. Amaral. Basílio com o Wilsinho. Pode lançar, já lançou a Geraldo. Basílio. Impedimento de Sócrates quando Zé Mário cortava à frente. Aí está o Vasco com Pintinho. Paulinho do lado esquerdo. Falta de Mauro em Paulinho. Zé Mário. Paulo César. Basílio. Zé Mário. Paulo César. Chutando contra o seu campo. Paulinho Pereira. Wilsinho. Paulinho Pereira. Jorge Mendonça. Amaral. Vladimir e Amaral. Falta de Wilsinho em Amaral.
E o Palmeiras sofre o segundo gol no Parque Antártica. Surpreendente vitória parcial até aqui do Bangu, do Rio de Janeiro. Bangu 2, Palmeiras 0. Jogo aqui em São Paulo, no Parque Antártica. Tranquila a defesa do Vasco com Ivan. Jogando com Orlando. Paulinho, Pereira. Geraldo e Sócrates. Recuperação de Paulinho Pereira. Jogando com o Ivan. Com Pintinho. Mendonça. Muito bem marcado por Caçapava. Zé Mário escapa. A bola escapou do Zé Mário. Fica com Basílio ao Ilcinho. Peter. Zé Maria. Falta de Wilsinho em Ivan. Paulinho. Outra falta. Mauro em Paulinho. É a terceira falta consecutiva. Advertido Mauro com o cartão amarelo. O segundo do jogo. O primeiro foi para Pintinho no primeiro tempo. Jorge Mendonça, de longa distância, com formação de barreira, vai tentar o tiro direto. Vai tentar surpreender a Jairo, que você vê de corpo inteiro. Perfeita a posição da barreira, agora já não está mais. Paulinho Pereira. Mendonça, Paulinho, Jairo, tranquilo no centro do seu gol. Criança no esporte, criança forte. Sai o Corinthians com Amaral. 6 minutos, segundo tempo no Morumbi, em São Paulo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Ainda Amaral. Geraldo, amortece mal. Recuperação de Paulinho Pereira. E a defesa do Corinthians está completamente sozinha. Mauro com Zé Maria. Com Sócrates pela direita. E agora com Pintinho. Guina. Jorge Mendonça. Guina. Mendonça. Amaral estica a perna no momento exato. Wilsinho. Pintinho e o Wilsinho do Vasco. Cruza mal. Wilsinho. Geraldo. Ele cometeu antes a falta em Orlando. E não gostou da marcação. A falta realmente existiu. O juiz manda cobrar e não quer reclamação nenhuma. E a falta agora foi de Basílio em Pintinho. Pintinho com Orlando. Experimentou o tiro direto. Fácil para Jairo. Peter veio receber aqui na defesa. Com Caçapava. Com Basílio. É o Corinthians passando agora para o ataque. Peter pela direita. Zé Maria escapou. Impedido Geraldo. Completamente. Criança no esporte. Criança forte. Morumbi, São Paulo, Corinthians 1, Vasco da Gama 0, 8 minutos do segundo tempo. No Parque Antártica, aqui mesmo, em São Paulo, Palmeiras diminui a vantagem do Bangu. Bangu 2, Palmeiras 1.
Jorge Mendonça. Zé Mário com Pintinho. É a Rede Globo mostrando para você ao vivo Corinthians e Vasco. Zé Maria. Paulinho Pereira vai para a cobrança do lateral. Wilsinho. Zé Mário. Paulinho Pereira e Pintinho. Wilsinho. Pode bater. Com Guina. Melhor para Vladimir. Caçapava. Sócrates. Já sofreu a falta. Guina reclamando da última jogada na área do Corinthians, quando ele sofreu a entrada do Vladimir. Amaral na cobrança desta falta. Geraldo. Pintinho. Pintinho com Zé Mário e com Paulo César. No Rio de Janeiro, no Maracanã, o Botafogo faz o seu primeiro gol no São Paulo. Botafogo 1, São Paulo 0. Peter tentando escapar pela esquerda, pela direita, sofreu a falta de Ivan. Sócrates com Peter. Ivan. Depois disso tudo, a bola ficou com o Caçapava, que entregou mal. Orlando carimbando ao Wilsinho para ganhar o lateral. Pintinho. Jogando com Orlando. Orlando com Paulinho Pereira. Tem Zé Mário. Fica difícil também para o Vasco jogar, porque o Corinthians está marcando muito o meio de campo do Vasco. No seu setor de defesa, no setor de defesa dele, Corinthians. Ivan. Observe que agora até os zagueiros do Vasco adiantam-se um pouco. E é o Corinthians quem tenta jogar no contra-ataque. Paulinho Pereira. Criança no esporte, criança forte. minutos, Morumbi, São Paulo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Amaral sem pressa, devolve para Jairo. Jairo jogando com Amaral. Wilsinho. Você já deve ter notado que o Sócrates até agora não apareceu com um grande momento. Não joga nem 50% do seu grande futebol. Pelo menos até agora. Você acompanha a jogada do Vasco com Zé Mário e Pintinho. O jogo continua ainda muito amarrado no meio de campo. Wilsinho e Pintinho. Pintinho. Sem nenhum perigo para Jairo. É a Rede Globo mostrando para você ao vivo do Morumbi em São Paulo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. 13 minutos do segundo tempo. Jairo na devolução. Zé Mário.
Zé Maria. Sócrates com Peter. Peter com Sócrates. Zé Maria. Peter. Sócrates. Amorteceu mal a bola. Teve boa chance o Corinthians neste lance. Guina. Passando bem por dois homens. Pintinho. Abrindo mal. Vladimir com o Wilsinho. E a falta. Sofrida por Wilsinho. É uma chance para Sócrates tentar o tiro direto contra o gol de Leão. Leão orienta a formação da barreira. Cobrança de falta para Sócrates. Toda a sua atenção neste lance. Criança no esporte, criança forte. Sócrates perdendo para Pintinho. Jorge Mendonça com Zé Mário e este com Paulinho Pereira pela direita. Sai Jairo. Mauro. Caçapava. Basílio buscando a Geraldo. Recuperação de Ivan, um dos bons da retaguarda do Vasco. (16 minutos do segundo tempo. Vladimir vai para a cobrança do arremesso lateral. Bola venenosa. Boa defesa de Leão. Pintinho não evita a Zé Maria. E Sócrates não completa mais uma tabela. Leva vantagem o Vasco. O juiz não marca a falta. Passou bem o Wilsinho. Mas a recuperação é de Vladimir, que joga com Peter. Peter com Sócrates. Sócrates com Vladimir, que já está na ponta direita. Geraldo com Peter. Buscou a Sócrates. Melhor para Orlando. Guina. O Wilsinho. Desce o Vasco. É boa a chance. Paulinho e Guina. Guina com Pintinho. Boa defesa de Jairo. Quase que escapa. Tiro seco de Carlos Alberto Pintinho. Basílio fora de campo. Recebeu uma pancada muito forte no nariz. E o nariz dele está sangrando. Está sendo atendido pelo médico Léo Vilarinho do Corinthians. Corinthians ainda retém a bola com Jairo. Paulo César com Zé Mário. A armação tática do Corinthians neste segundo tempo é idêntica à que o Vasco apresentou no primeiro tempo. O Vasco tentou evitar que o Corinthians jogasse no primeiro tempo. E o Corinthians está tentando evitar e conseguindo até agora que o Vasco jogue no segundo tempo. Meio de campo muito reforçado. Geraldo voltava e era lançado, mas estava impedido. Tudo normal com o Basílio, ele já retornou a campo.
Novamente com 11 o Corinthians. Orlando com Zé Mário. O Ilcinho com Orlando. O último homem do Vasco passa do meio de campo já. Só fica o Leão no campo de defesa. O Ilcinho. Paulinho. Pintinho. Tentou o passe rasteiro. Encontrou Amaral à sua frente. Aí está Sócrates. Esta entrada foi dura. Orlando em Sócrates. Mas não sentiu o centroavante corintiano. Ele mesmo repõe a bola em jogo, buscando a Vladimir. Sócrates. Bem distante da área. Recuperou com o Ilcinho. Geraldo. O Ilcinho. É boa a chance do Corinthians. No momento certo aparece Paulinho Pereira e toca para escanteio em favor do Corinthians. Do lado esquerdo, quem vai cobrar é Peter. No rebote, Basílio. Tentou passar e sofreu a falta. E a defesa do Vasco reclama. O Orlando vem conversar com o árbitro. Toda a defesa não gostou da marcação da falta. O Leão pede 2 homens na barreira. Ou pergunta, são 2 toques. Tiro indireto. É o que queria saber o goleiro do Vasco. E a mão esquerda erguida e espalmada do árbitro indica que são 2 lances. Peter para Sócrates. Para Peter. Centrou mal. Criança no esporte, criança forte. No Parque Antártica, o Palmeiras empata o jogo. Palmeiras 2, Bangu 2 no segundo tempo. No Morumbi, em São Paulo, 21 minutos do segundo tempo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. E o Vasco vai mudar. Vai entrar o número 16, Catinha, na equipe do Vasco. Boa jogada no ataque do Corinthians. Terminou com a intervenção de Leão. Agora o técnico Orlando Fantoni colocando Catinha. Pretende explorar um pouco mais as extremas. Zé Mário. Escapou, Guina. O toque foi de Basílio, é escanteio para o Vasco pela esquerda. Vai sair Paulinho para a entrada de Catinha na equipe do Vasco da Gama. Guina, tá aí o gol do Vasco da Gama. Uma cabeçada fulminante de Guina. A bola tocou no poste. Surpreendeu a Jairo. 1-1. Observe que cabeçada fulminante de Guina. Bola no chão. Jairo saltou. Ela toca na face interna da trave. E vai para o fundo do gol. Guina ou Ivan? O autor do gol.
Empatada a partida no Morumbi, em São Paulo. Me pareceu o gol de Ivan. Número 3, confirmado. Ivan, a 24 minutos, empata o jogo no Morumbi. Corinthians 1, Vasco 1. Mauro. Tiro de meta para Jairo cobrar. Peter. No Maracanã, Botafogo 2, São Paulo 0. Falta que favorece o Corinthians. Técnico Orlando Fantoni, após o gol, dá novas instruções para o jogador Catinha, antes da sua entrada em campo. E agora Maurílio Santiago paralisa o jogo para processar a alteração no Vasco da Gama. Vai sair Paulinho. Entrando Catinha. Vai forçar mais o jogo pelas extremas do time do Vasco. Peter na cobrança da falta. Vladimir em completo entendimento. Criança no esporte, criança forte. Morumbi, São Paulo, 26 minutos do segundo tempo. Corinthians 1, gol de Peter. Vasco da Gama 1, gol do zagueiro Ivan. Pintinho. Com Ivan. E com Leão. Toninho se aquecendo para entrar no time do Corinthians. Centroavante Toninho. Amaral. Mauro. Amaral. Vladimir. Mauro. Amaral. Wilsinho. Passando bem por dois homens. Recebendo mal a devolução de Caçapava. A entrada é de Zé Mário. Outro lateral para o Corinthians. Peter. Zé Maria dá o lateral agora para o Vasco da Gama. Pintinho. Cercado vira o jogo com Orlando pela direita. E este joga com Paulinho Pereira. Outra vez Pintinho. Este é Toninho, centroavante que vai estrear no Corinthians. Jogou no Palmeiras, no Cruzeiro de Belo Horizonte. E foi recentemente comprado pelo Corinthians por 5 milhões de cruzeiros. Mauro. Todo mundo voltou, a bola fica com Leão. Leão jogando com Guina. Pintinho e Guina. Paulo César com Pintinho. Com o Wilsinho, que foi para a ponta esquerda. Outra vez Paulo César. Pode experimentar. Tiro forte.
Criança no esporte, criança forte. No Corinthians, a primeira substituição do jogo. Sai Geraldão, para a entrada de Toninho. Geraldão, número 10, para a entrada de Toninho, número 16. Um centroavante de muita raça, artilheiro no Palmeiras, que não foi feliz no Cruzeiro de Belo Horizonte, que está tendo agora a sua primeira chance no Corinthians. Aí está ele. Já dominou, já lançou a Sócrates. Boa recuperação da defesa vascaína. Entrada dura de Vladimir em Catinha. Zé Mário com Pintinho, com Jorge Mendonça. Guina com Paulinho Pereira. Cruzamento para as mãos de Jairo. Basílio. Zé Maria. Foi empurrado Toninho ou encenou demais? O certo é que o árbitro marcou a falta. minutos do segundo tempo. Corinthians 1, Vasco da Gama 1, no Morumbi, em São Paulo. Orlando. O lateral é do Corinthians. Zé Maria recebe. Toninho. Ivan pegou de bate pronto e joga para escanteio. Foi um toque sutil de Toninho, apenas desviou de cabeça. O Ilcinho vai cobrar pela ponta direita. Peter não alcançou. Caçapava. O Ilcinho. Tem que ajeitar para o pé esquerdo. Já ajeitou. Peter cabeceou mal. Boa recuperação de Orlando. Estava bem colocado. Corinthians força o jogo no Morumbi. Empatando com o Vasco em 1-1. Lateral para Vladimir. Toninho. O Ilcinho. É escanteio para o Corinthians. Agora do lado esquerdo quem cobra é Peter. Uma jogada ensaiada pelo time do Corinthians. E muito ensaiada em todos os treinamentos. O escanteio é cobrado rente ao primeiro poste. Leão. Caçapava mal. Jorge Mendonça, Caçapava, Catinha. O último homem é Amaral. A Peter. E Orlando comete falta em Peter. Leão atento. Basílio. Mauro. Melhora para Pintinho. Caçapava. Fácil para o goleiro do Vasco.
Boa jogada do Vasco. Renda da partida: 3.535.040 cruzeiros para um público pagante de 37.818 torcedores. 3.535.040 cruzeiros a renda de Corinthians e Vasco da Gama no Morumbi. 37.818 torcedores presentes. Zé Mário. Tentou achar Guina e achou Amaral. Sócrates. A torcida ainda esperando nesses últimos minutos um grande momento de Sócrates. Peter. Tentou passar para o Paulo César. Não conseguiu. O toque foi de Paulo César. É escanteio para o Corinthians pela direita. 34 minutos do segundo tempo no Morumbi, em São Paulo. Corinthians 1, Vasco da Gama 1. E Toninho, mesmo tendo uma pequena estatura, é um ótimo cabeceador. Escanteio, perceba, sempre cobrado bem fechado. Quase surpreende o goleiro Leão. Ele saltou, não alcançou a bola. Por trás aparecia Mauro, que foi para o fundo do gol e a bola passou rente à trave direita do goleiro do Vasco da Gama. Tiro de meta para Leão cobrar. Segurando a bola, a defesa do Vasco. O Ilcinho deixa passar e é lateral para o Corinthians. Peter com Caçapava, com o Ilcinho, com Caçapava e com Basílio. Outra vez Caçapava com Peter pela direita. Zé Maria. Sócrates, melhor para Paulo Pereira. Vladimir. Orlando melhor, sai com a bola dominada, entrega para Catinha. Outra vez Orlando. Jorge Mendonça. Carlos Alberto Pintinho. E o lateral é do Vasco. Paulinho Pereira. Para Catinha. Mauro. Com Sócrates. Peter. É empurrado Peter, o árbitro manda seguir. É boa a jogada, Paulo César. Mauro. Com Jairo. Zé Maria, no campo de ataque. Jogando com Peter pela direita. Paulo Pereira fica com o Ilcinho. Ele não acreditou na falha do zagueiro. Falhou também. Agora tem dois homens. E a bola fica com Orlando. Pintinho. Boa partida de Pintinho no time do Vasco. Jorge Mendonça. Este não apareceu ainda. Falta de Mauro. Jorge Vieira, a entrada do Toninho foi para dar mais velocidade ao ataque do Corinthians? A intenção foi essa. Orlando na cobrança da falta. Mendonça. Está cercado. Abriu para o Ilcinho. Dominou mal a bola.
38 minutos no Morumbi, em São Paulo. Corinthians 1, Vasco da Gama 1 é o segundo tempo. Sócrates com Peter. Toque de Ivan. Escanteio para o Corinthians pela direita. O Leão chama a atenção dos seus zagueiros porque já sabe que vem bola fechada na área pequena. Observe só, saiu o goleiro, dá muito trabalho para o goleiro esse tipo de escanteio. Pintinho. Guina. Pintinho com Basílio. Outro arremesso lateral para o Corinthians. Vladimir. Wilsinho. A bola bateu em Paulinho Pereira. É outro escanteio para o Corinthians, que força o jogo, mas está difícil. O Vasco marca muito bem na sua defesa. Por incrível que pareça, o Corinthians está tendo alguma oportunidade na cobrança dos escanteios. Zé Mário. Alertados por Leão, os vascaínos ficam com 2 homens à frente do primeiro poste, para evitar a entrada de alguém que possa desviar a bola. Wilsinho. Caçapava teve a chance do chute. Nada disso estava valendo. O juiz não tinha confirmado a cobrança do escanteio. Outra vez, Peter vai cobrar o escanteio pela esquerda. Catinha estava muito próximo da bola. O juiz achou, entendeu que a sua posição era irregular e mandou cobrar de novo. Daí, escanteio com perigo. Leão com boa presença. Caçapava com Vladimir. E a falta solada de Pintinho. Criança no esporte, criança forte. (42 minutos do segundo tempo no Morumbi, em São Paulo. Corinthians 1, Vasco da Gama 1. Faltando 3 minutos, o Corinthians tem outra boa chance nos pés de Sócrates. A 14 jardas da linha de frente da área grande do goleiro Leão, que orienta a formação de barreira. Toda a sua atenção neste lance. Sócrates para a cobrança. Falta perigosa. Muito pelo alto, sem nenhum perigo. Sem assustar sequer o goleiro do Vasco. Leão não tem pressa. O Vasco seguramente ganhou 1 minuto na cobrança dessa falta. O arremesso lateral pertence agora ao Corinthians. O empate é um ótimo resultado para o Vasco. Joga fora de casa. No segundo turno desta semifinal vai receber, logicamente, o Corinthians em casa. Mauro. Zé Maria. Recuperação de Wilsinho do Vasco. Com perigo.
Era boa a posição de Catinha. Jairo saiu na frente. 44 do segundo tempo. Faltando apenas 1 minuto. 1-1, Corinthians e Vasco. Vladimir. Guina. Com Catinha pela direita. Tem boa condição. Guina pede bola pelo meio. Jorge Mendonça penetrando. Passou mal. Wilsinho. Recuperação do Vasco. Outra vez Guina. Jorge Mendonça. Amorteceu. Entregou de presente para Mauro. O Corinthians se rearma com Sócrates. Com Peter. Toninho. Amorteceu no braço. Bem colocado, o juiz mineiro Maurílio Santiago marcou. (45 minutos). Vai terminar o jogo no Morumbi. 1 para o Vasco, 1 para o Corinthians. Outra falta de Toninho. Orlando. É o fim da partida no Morumbi, em São Paulo. Pela semifinal da Taça de Ouro. Corinthians 1, Vasco da Gama 1, Gilson Ribeiro. Jogador Sócrates. Sócrates, esse resultado pode ser considerado como um mau resultado para o Corinthians? Não, eu acho que foi até bom porque o Vasco jogou melhor. Então, acredito que o empate até nos favoreceu. Mas em relação à classificação, acho que foi um resultado